É difícil mudar quando você quer fazer tudo igual. Por isso, nesse vídeo, eu trouxe algumas citações estoicas práticas para mudar a forma como pensamos. Porque o verdadeiro poder da mudança nunca está no ambiente, nas situações ou no quanto de dinheiro ganhamos, mas sim na nossa capacidade de renovar nossos pensamentos e ações. Esse é um vídeo direto e prático. Então, se você puder, tire esses conhecimentos do virtual, faça anotações, comente as frases que você mais gostou e aplique isso à sua vida. Tenho certeza que você verá uma mudança acontecer. Agora, vamos começar. Primeira citação. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isto e encontrará força. Marco Aurélio. Marco Aurélio governou o Império Romano de 161 a 180 d.C., sendo uma das pessoas mais poderosas de seu tempo. No entanto, ele não governou apenas com força, mas com razão, lógica e, claro, a filosofia estoica. E essa mentalidade o transformou em um dos imperadores mais respeitados da história. Felizmente, sua sabedoria não se perdeu. Marco Aurélio capturou seus pensamentos em Meditações, um diário pessoal que ele nunca imaginou que seria publicado. O livro é uma janela não filtrada para a mente de um líder que buscava viver com virtude, mesmo diante das responsabilidades esmagadoras do poder. Séculos depois, suas palavras continuam a inspirar pessoas em todo o mundo, e uma de suas lições mais profundas está nesta citação: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isto e encontrará força. Essa frase contém uma lição simples: concentre-se apenas no que você pode controlar. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Gasta sua energia se preocupando com eventos externos, coisas que estão completamente fora do seu controle. Elas se perdem em discussões sobre política, economia, o clima, a vida dos vizinhos ou até nos comentários de estranhos na internet. E isso se torna uma distração completa e um desperdício de tempo e energia. Por outro lado, quem faz mudanças reais neste mundo tem algo em comum. Eles escolhem se concentrar no que está ao alcance de suas mãos, em melhorar seus pensamentos, suas ações e seus hábitos. Quando você se concentra no que pode controlar, você ganha poder. Você melhora sua vida e se torna uma pessoa mais forte e resiliente. Mas quando você direciona sua atenção para o que está fora de seu controle, perde esse poder. Você fica amargo se queixando de tudo, e a desesperança brota sem limites e o seu progresso fica estagnado. Por exemplo, se você está quebrado financeiramente, culpar a economia, seu chefe ou o governo pode até parecer razoável, mas não vai mudar nada. O que pode transformar sua situação é agir sobre o que está ao seu alcance, como, por exemplo, aprender uma nova habilidade, buscar um emprego melhor, começar a vender algo, criar novas fontes de renda e, por último, mas não menos importante, controlar seus hábitos de consumo. Não me entenda mal. A economia pode estar complicada e o preço das coisas subindo a cada dia. Seu chefe pode ser péssimo. Políticos podem ser corruptos e incompetentes. Mas é um desperdício de recursos ficar obcecado com essas coisas. É como tentar empurrar uma montanha com as mãos, um esforço inútil que só desgasta. Não utilize isso como desculpa para ficar preso na mediocridade. Em vez de buscar desculpas, concentre-se em soluções. Se você quiser fazer uma mudança, é mais produtivo dedicar seu tempo, energia e espaço para o que está sob seu controle direto. E a única coisa que você pode controlar é sua própria atitude e forma de agir. Quando essa mudança acontece na sua mente, tudo ao seu redor começa a se transformar. Ações geram resultados, e resultados geram mudanças. Caso contrário, você ficará preso a uma espiral de desânimo, esperando que a vida mude, que a situação melhore, sem que você precise mudar em nada. Mas esse dia nunca chegará. Somos nós que precisamos lutar contra nossas falhas para melhorar nosso caráter e, consequentemente, nossas vidas. A lição de Marco Aurélio não é apenas filosófica, é prática. O poder sobre sua mente está em suas mãos. Use-o para agir, mudar e crescer. Segunda citação. Seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo, disse Marco Aurélio. Mas, curiosamente, a maioria das pessoas faz o inverso. Elas são rigorosas ao julgar os outros, mas tolerantes com suas próprias falhas.
É como se fossem especialistas na vida alheia, enquanto suas próprias vidas permanecem uma bagunça completa. Pense nisso. Um problema surge na sua família, e logo o grupo de WhatsApp está cheio de opiniões sobre como resolvê-lo. Ou talvez seja algo na vida de um artista famoso, de repente, todos se tornam consultores do que ele deveria ou não fazer. Quantas vezes passamos mais tempo analisando os defeitos dos outros do que refletindo sobre os nossos próprios? Marco Aurélio também nos alertou sobre isso. É inútil fugir dos erros dos outros, eles sempre acontecem. Foque em evitar os seus próprios. Você não precisa ignorar o que acontece na sua família ou deixar de acompanhar um artista ou influencer. É natural sermos curiosos sobre o mundo, mas a questão é: quanto do seu tempo vai para observar os outros em vez de focar no seu próprio crescimento? Sem perceber, isso te faz colocar a vida dos outros antes da sua. Quando você passa horas traçando estratégias e soluções para os problemas alheios, está ignorando uma análise essencial, a da sua própria vida. A mudança começa quando você decide colocar sua casa em ordem, antes de criticar a decoração da casa vizinha. Isso significa ser fiel com seus valores e agir de acordo com o que acredita. Não porque espera que os outros façam o mesmo, mas porque é o certo a fazer. Aceitar que o comportamento alheio está fora do seu controle é libertador. Resistir a essa verdade só causa frustração e perdemos algo ainda mais precioso: nosso tempo. Enquanto você estiver ocupado se preocupando com a vida alheia, estará desperdiçando energia que poderia transformar sua própria vida. Aprenda a liderar pelo exemplo e pratique bons hábitos que inspirem os outros. Isso vale mais do que qualquer crítica ou julgamento. Corrija suas próprias falhas primeiro, antes de tentar corrigir ou mudar outras pessoas. Lembre-se das palavras que Jesus disse: por que se incomoda com um cisco no olho do seu irmão, se existe uma trava em seus olhos? Praticar isso não é fácil, mas é o caminho para uma vida mais leve e plena. Concentre-se no que está ao seu alcance, você mesmo. Terceira citação: não é a morte que um homem deve temer, mas deve temer nunca começar a viver. Marco Aurélio. Até onde sabemos, temos apenas esta vida. Não há um ensaio, não há um botão de reiniciar. É aqui e agora. Por isso, as palavras a seguir de Marco Aurélio fazem tanto sentido. Não se comporte como se estivesse destinado a viver para sempre. A morte paira sobre você. Enquanto você vive, enquanto estiver em seu poder, seja bom. Agora. A vida é curta demais para ser desperdiçada em um cubículo fazendo algo que não te preenche, para pessoas que talvez nem lembrem do seu nome. A vida é muito curta para ficar olhando para as telas por mais de 10 horas por dia, enquanto o mundo real acontece lá fora. E a vida é muito curta para passar seus dias mal-humorado, para viver com o coração pesado, carregando mágoas, desânimo ou raiva. A vida é curta demais para compartilhá-la com quem não reconhece o seu valor ou não te respeita. Você não sabe quanto tempo ainda tem, e talvez seja isso que torna tudo tão precioso. Cada momento importa. Por isso, viva de forma épica. Explore o mundo, mesmo que o mundo comece no parque mais próximo. Construa algo que te orgulhe. Se tem um sonho, dê o primeiro passo. Seja ele um negócio, uma viagem ou aprender algo novo. Pare, olhe para uma árvore, sinta o vento, aprecie o nascer do sol. Conecte-se com a natureza e com as pessoas ao seu redor. Espalhe positividade, porque o impacto que você deixa nos outros é um reflexo de como você vive. Se você perguntasse o que realmente importa a alguém que recebeu um diagnóstico de câncer terminal, sabe o que ouviria? Valorize a vida, cada minuto dela. Como Martin Luther King disse uma vez: não importa quanto tempo você vive, mas quão bem você o faz. Tememos a morte, mas quantas vezes tememos chegar ao fim sem ter realmente vivido? Então, a partir de hoje, retome o controle das suas emoções. Coloque sua vida em ordem e se dedique a viver verdadeiramente, não apenas um dia, mas todos os dias. Não permita que pequenas coisas roubem sua paz. Mantenha seu espírito sereno, sua mente clara e viva cada minuto com propósito, dignidade e bondade. Antes de continuarmos, quero te pedir para compartilhar esse vídeo com quem você sabe que precisa se dar conta disso. E antes que você esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Quarta citação:
Marco Aurélio disse: é melhor não dar às pequenas coisas mais tempo do que elas merecem. Ainda assim, a maioria de nós insiste em se perder em detalhes insignificantes, como o som do vizinho que tira sua paz, um comentário maldoso que tira sua noite de sono, ou aquela preocupação pequena que consome toda a sua energia no trabalho. Quando você deixa que coisas pequenas dominem sua vida, você perde o foco em si mesmo e se concentra nas circunstâncias ou na opinião dos outros. No livro O Senhor das Moscas, William Golding conta a história de Jack, Porquinho, Ralph e outras crianças britânicas que, perdidas em uma ilha deserta, lutam para sobreviver e se organizar. Para elas, a coisa mais importante era manter a fogueira acesa, o único sinal que poderia garantir o resgate. Mas, com o passar do tempo, elas se distraíram com conflitos e com a luta para sobreviver, e se esqueceram do principal objetivo. E quando o primeiro navio finalmente passou perto da ilha, a fogueira estava apagada. Nossa vida, muitas vezes, segue o mesmo roteiro. Na correria para lidar com o dia a dia, nos desconectamos do que realmente importa. Cada um de nós tem uma fogueira a manter acesa, o que nos dá propósito, o que realmente importa. Se você sabe qual é o seu objetivo principal, foque nele e deixe o resto para trás. Pense em uma árvore, ela retira do solo alimento para se fortalecer, assim como tira energia do sol para se desenvolver. Mas ela não muda de lugar porque se incomoda com o barulho dos pássaros e nem se importa com a força do vento. Ela permanece onde está, firme no seu propósito. Da mesma forma, quando você aprende a se concentrar no que realmente importa, as distrações perdem força. Precisamos aprender a voltar para o foco. Pense no que é realmente importante na vida. Talvez seja a sua saúde, cuidar melhor de si mesmo, reaprender a valorizar seu corpo e sua mente. Talvez seja sentir segurança e construir um ambiente de paz ao seu redor. Talvez sejam as pessoas que você ama, em estar presente, fortalecer os laços e criar memórias que realmente contam. Ou quem sabe seja viver sua missão, fazer o que te traz verdadeira felicidade. Então por que ficar obcecado com as pequenas coisas? Por que ficar chateado com um dia chuvoso, um estranho aleatório na internet ou alguém que te corta no trânsito? Nada disso deveria pesar tanto. Como disse Goethe, as coisas que mais importam nunca devem estar à mercê das coisas que menos importam. Lembre-se disso. Mantenha o foco no essencial e torne-se à prova de balas contra as distrações insignificantes. Quinta citação. Tal como são seus pensamentos habituais, tal será o caráter de sua mente, pois a alma é tingida pelos pensamentos. Marco Aurélio. Seus pensamentos moldam suas ações, e suas ações definem quem você é. Portanto, se você quer viver uma transformação real, comece pela raiz, comece pelos seus pensamentos. Não dá para mudar sua vida sem antes mudar a conversa que acontece dentro de você. Como disse Marco Aurélio, a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Uma maneira eficaz de mudar sua conversa interna é a meditação. Meditar não é só ficar em silêncio, é treinar a mente para observar seus pensamentos e redirecioná-los. É como fortalecer seus músculos mentais, enfraquecendo os pensamentos negativos e fortalecendo os positivos que te impulsionam. Vamos fazer um exercício rápido. Lembre de 3 pensamentos que você teve hoje. Eles podem ter surgido de uma postagem que você viu, de alguma situação que aconteceu na sua vida ou de algo no trabalho. Agora, avalie. Como foram esses pensamentos? Dê a eles uma nota de 0 a 10. Se a maioria dos seus pensamentos está em um nível baixo, sua vida provavelmente reflete essa energia. A boa notícia é que, quando você muda sua forma de pensar, a qualidade da sua vida também muda, quase como mágica, mas baseada em ação consciente. Isso não é sobre grandes transformações de uma só vez, mas sobre renovar seus pensamentos um de cada vez. Pequenas mudanças na forma como você se fala podem criar grandes revoluções na sua vida. Sexta citação. Lembre-se, o passado e futuro não têm poder sobre você, apenas o presente. E mesmo ele pode ser controlado, se você souber estabelecer limites. Se sua mente insistir que não consegue, se esforce mais. Marco Aurélio. Os estoicos entendiam algo profundo. Quem vive se culpando sobre o que aconteceu no passado, ou roendo as unhas sobre o que pode acontecer no futuro, não está realmente vivendo.
É como dirigir olhando só pelo retrovisor ou por uma janela embaçada. Você não sai do lugar. O passado não muda e o futuro ainda não chegou. Tudo o que temos é o agora. E para viver melhor o presente, temos que limitar nosso foco e nos concentrar no que está bem à nossa frente. Não deixe que erros antigos do passado te paralisem, ou que as incertezas do futuro te intimidem. Até os problemas mais complexos podem ser resolvidos pouco a pouco, um passo de cada vez. Também não desperdice energia sonhando com o grande dia, ou se perdendo em pensamentos sobre o futuro. Concentre-se no agora, porque é no presente que você pode agir. E quando sua mente começar a divagar, seja para o passado ou para o futuro, lembre-se de dizer com calma e firmeza: chega, eu sou melhor que isso. Vou focar no que está diante de mim. Isso é o suficiente. Marco Aurélio usava essa prática como um remédio contra a ansiedade, entendendo que o controle do presente é o único controle real que temos. O estoicismo nos ensina exatamente isso, uma fórmula simples e poderosa para enfrentar desafios e seguir em frente. 7ª citação. Adquira o hábito de prestar atenção, cuidadosamente, ao que está sendo dito por outra pessoa e de adentrar, tanto quanto possível, na mente do interlocutor. Marco Aurélio. Os estoicos ensinam que ouvir é mais importante do que falar. Não é só ouvir com os ouvidos, mas com a mente e o coração, para entender de verdade o que o outro quer dizer. Isso mostra respeito e reconhece o valor de cada pessoa. É ouvir para entender, não para responder. Essa é a base da escuta empática. Quando você escuta para se conectar, esse hábito simples pode transformar completamente seus relacionamentos. Mas o difícil é controlar a vontade de falar. É quase automático. Queremos responder, interromper, acrescentar algo, mas muitas vezes isso não é necessário e pode até atrapalhar a conversa. Marco Aurélio nos alerta sobre essa tendência. Ouça com atenção o que é dito e observe cada impulso com cuidado. Ele nos desafia a perguntar: o que o outro realmente quer dizer? Escutar de verdade é mais do que ouvir palavras. É perceber as emoções por trás de cada frase, cada pausa e tom de voz. E é nesse espaço de atenção e respeito que a compreensão cresce e cria uma conexão genuína entre você e o outro. Seja a pessoa que escuta mais do que fala, e quando decidir falar, que suas palavras sejam como uma bússola, diretas, úteis e cheias de intenção. Assim, você cria um espaço onde as pessoas se sentem valorizadas mesmo sem dizer. Essa atitude melhora sua escuta, enriquece suas conversas e fortalece seus relacionamentos. Se você já falou mais em uma conversa do que ouviu, conte sua história nos comentários. E não se esqueça, daqui para frente pratique a escuta ativa, pois como disse Zenão, é melhor tropeçar com os pés do que com a língua. 8ª citação. Quando você se levantar, lembre-se: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, egocêntricas, mentirosas, ciumentas e excêntricas. Elas agem assim porque não sabem distinguir o bem do mal. Marco Aurélio. Para os estoicos, uma das práticas mais valiosas é dedicar um tempo diário para refletir, olhar para dentro e reajustar o rumo. E quais são os melhores momentos para isso? De manhã, ao acordar, e à noite, antes de dormir. Epicteto nos ensina a refletir. Como começar o dia se preparando mentalmente para os desafios e terminá-lo revisando nossas ações. Pela manhã, se pergunte com sinceridade: o que ainda me prende às emoções negativas? O que realmente preciso para encontrar paz? Quem sou eu? A resposta é simples, como os estoicos nos lembram. Sou um ser racional, capaz de agir com sabedoria, mesmo diante das dificuldades. Esses minutos de reflexão pela manhã não são só para começar bem o dia, mas também para reafirmar nosso compromisso com o crescimento e com nossos valores e objetivos. A ideia é melhorar a cada dia e aproximar-se mais da melhor versão que podemos ser. Além disso, Marco Aurélio propõe que você se lembre toda manhã do privilégio precioso que é estar vivo, de respirar, pensar, desfrutar, amar. Com essa visão, até os desafios mais difíceis se tornam chances de evoluir e ser melhor do que ontem. 9ª citação. Lembre-se disso quando a raiva começar a surgir. Não há valor em se enfurecer. A gentileza e a calma são mais humanas e valiosas. Uma pessoa verdadeiramente forte não se entrega à ira ou ao descontentamento, mas demonstra coragem,
resistência e serenidade. Quanto mais serena a mente, mais forte é o espírito. Marco Aurélio. A raiva é como um incêndio descontrolado. Quanto mais você a alimenta, mais ela queima tudo ao seu redor, incluindo você. Para os estoicos, sentir raiva é como segurar uma brasa quente. Você só acaba se machucando. Sêneca chamou a raiva de uma loucura temporária, porque quando cedemos a ela, perdemos o controle, ignoramos a lógica e ficamos cegos para a verdade. Pense em uma pedra jogada ao chão. Ela se quebra, mas não atinge mais ninguém. Assim é a raiva. Quem mais sofre com ela é quem a carrega. Sêneca dizia que nenhuma praga trouxe mais danos à humanidade do que a raiva. Por isso, o melhor é cortá-la pela raiz logo que ela aparece. Mas como fazer isso? Primeiro, é importante entender que a raiva não é inevitável. Embora a reação inicial seja instintiva, como sentir o coração acelerar ou o rosto esquentar, temos controle sobre o que vem depois. A raiva não é um fato, mas uma decisão. Ela surge quando decidimos que temos razão, ou que em certas situações é justo ficarmos bravos. Mas como Sêneca pergunta, de que serve a raiva se a razão pode resolver melhor? Imagine que você está no trânsito e alguém te fecha. Sua primeira reação pode ser gritar ou buzinar. Mas e se, em vez disso, você respirar fundo e pensar, talvez essa pessoa esteja com pressa ou distraída. Essa pequena pausa transforma a raiva em algo inútil. A razão é como um amigo calmo que sempre busca a melhor solução. Enquanto isso, a raiva age como alguém impulsivo, que só pensa em vingança. Como Sêneca disse, ninguém se torna mais corajoso pela raiva, exceto quem jamais seria corajoso sem ela. Em outras palavras, a raiva só parece útil para quem não sabe agir de forma melhor. Os estoicos nos ensinam a substituir a raiva por valores mais nobres, como compaixão e justiça. Quando você reage com calma e empatia, pode desarmar até a pessoa mais hostil. Isso não é fraqueza, é força verdadeira. É como Marco Aurélio nos lembra: quanto mais perto da serenidade, mais próximo da força. Lembre-se, muitas vezes, o que nos irrita é pequeno. Por exemplo, alguém derrama café na sua camisa ou fala algo desagradável. Nossa raiva pode durar horas, mas o problema em si não passa de alguns segundos. Quando você lembra que tudo é passageiro, diminui o peso dos aborrecimentos. Epicteto também nos dá uma dica valiosa. Olhe para a situação com clareza e objetividade. Quando alguém te irrita, pergunte a si mesmo: isso realmente importa? Ou é minha opinião sobre isso que está me deixando bravo? Esse distanciamento ajuda a perceber que não é o evento que nos prejudica, mas como escolhemos reagir a ele. No final, a raiva é como um veneno que bebemos, esperando que o outro sofra as consequências. A serenidade, por outro lado, é um bálsamo que cura e fortalece. Escolha a tranquilidade como sua aliada. É ela que constrói laços duradouros e nos mantém firmes diante dos desafios. Pois, segundo Marco Aurélio, a serenidade é o maior sinal de força. 10ª citação. Nas manhãs em que você luta para se levantar, tenha este pensamento em mente: estou despertando para o trabalho de um ser humano. Por que então estou chateado por fazer o que foi criado para fazer, aquilo para o qual veio ao mundo? Ou será que fui feito para ficar debaixo das cobertas, em busca de conforto? É tão prazeroso. Você foi então feito para o prazer? Em suma, para ser mimado ou para se esforçar? Marco Aurélio. Até Marco Aurélio, o grande filósofo e imperador, tinha dificuldades de sair da cama pela manhã. Sim, ele, assim como qualquer pessoa, também procrastinava. Nem sempre estava motivado ou com vontade de agir. Mas havia uma diferença. Ele fazia o que precisava ser feito, mesmo sem vontade. Ele não deixava que a resistência o impedisse de seguir em frente. Pense nisso. Se uma formiga consegue carregar um pedaço de comida muito maior do que ela, e sem reclamar, por que nós, tão capazes, muitas vezes preferimos adiar ou reclamar? Uma formiga não questiona seu propósito, ela simplesmente age. Já nós, com toda a nossa inteligência, nos tornamos mestres em arranjar desculpas. Marco Aurélio dizia: não nascemos para o prazer. Esse pensamento pode parecer duro, mas pense bem. As árvores não param de crescer porque estão cansadas. Os pássaros não deixam de construir seus ninhos porque preferem dormir mais. E as abelhas? Elas trabalham sem descanso, criando mel dia após dia.
A natureza toda é movida pela ação, não pela hesitação. Mas nós, seres humanos, muitas vezes escolhemos o caminho mais fácil, como adiar, procrastinar ou buscar conforto imediato. Quem nunca preferiu ficar no sofá em vez de fazer uma caminhada ou qualquer tarefa mais difícil? Isso acontece porque a resistência interna, aquela voz que nos segura, é forte. Porém, é exatamente ela que precisamos superar. Sêneca nos lembra: adiar é o maior desperdício de vida. Cada dia perdido nos rouba o presente ao prometer um futuro incerto. A expectativa nos prende ao amanhã e nos faz perder o hoje. O futuro é incerto. Viva agora. Cada vez que escolhemos esperar por um momento perfeito, estamos perdendo o agora. E mesmo que não tenhamos motivação, podemos começar com pequenos passos. Imagine um agricultor que planta uma semente hoje. Ele não verá os frutos amanhã, mas sabe que cada ação conta. Assim também é com a vida. Fazer o que precisa ser feito hoje, mesmo sem vontade, é o que nos garante um futuro que vale a pena. E a autodisciplina é a chave, pois é como fazer academia. No começo pode parecer difícil, mas com o tempo você percebe que aquele esforço valeu cada gota de suor. A disciplina é o músculo que fortalece nossa vida, é o que nos ajuda a dizer não ao que não nos serve, e sim ao que nos faz crescer. É a autodisciplina que nos torna capazes de superar a resistência e agir, mesmo quando parece difícil. Você é forte o suficiente para se levantar, mesmo quando está cansado. Você é disciplinado o suficiente para dizer não ao que não te faz bem, mesmo que seja tentador. E você é corajoso o suficiente para ser melhor hoje, não amanhã. E fazendo isso, você se torna o líder da sua própria vida, o imperador do seu destino. Viver é agir, então chega de desculpas. Encare o dia de hoje como uma oportunidade e faça o que precisa ser feito. Viva imediatamente. Comente, no caminho, se você chegou até aqui, e obrigado por assistir.